meio enroladinho hoje, né? Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo os que nos visitam e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Dizer que é sempre maravilhoso poder estar na presença do Senhor com os irmãos, porque, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Isso é fundamental, sabe, a nossa união, porque o que nos une, na verdade, é o amor de Cristo, é o amor de Deus, porque a gente vai passar por um montão de dificuldade, tenha certeza disso. A certeza que nós temos nessa vida é que vamos passar por tribulações, dificuldades, ao ponto de chegarmos a quase desistir. Muitos, aqueles que não estão na presença do Senhor, desistem, até tiram a sua vida, por conta de problemas passageiros, porque não existe tempestade que não acabe, não existe, seja a pior que for. Você deve ficar, meu Deus, que eu acredito que não houve tempestade pior do que o dilúvio, mas acabou. Mas aqueles que se mantiveram dentro da arca do Senhor sobreviveram, os que creram. Por isso que nós precisamos crer. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26. A alegria do Senhor é a vossa força. Precisamos crer nisso, porque Deus está conosco, sabe, a todo momento. Se tem uma coisa que eu, graças a Deus, hoje eu tenho esse entendimento, é que Deus está conosco. Deus está ali, ó, com a gente, não adianta. Antes que eu chegue em qualquer lugar, o Senhor já estava lá. Olha que maravilha. E às vezes, a maneira que eu chego não é agradável ao Senhor, mas Ele está pronto para me restituir, para me edificar, basta eu querer. Então vamos ler aqui, carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas, ou seja, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe o que isso é maravilhoso? Quantas e quantas vezes a gente leu isso aqui e não entendeu nada e não deu a devida importância daquilo que nós somos para Deus, como a missionária Cláudia aqui disse. Somos importantíssimos, não temos preço. Olha, a coisa é tão doida que a gente não tem preço. Que tu já imaginou? Nós somos salvos pela graça. E qual é essa salvação?
Cristo morreu na cruz por mim, por você e por todos, até por aqueles que não creem, mas que têm a oportunidade de crer e receber essa bênção. Aleluia. Bênção essa que cabe a mim e a você pregar, anunciar, viver essa bênção, para que os irmãos entendam que quando eu venho para a presença do Senhor, vou passar por um montão de problemas, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do trabalho, fora do trabalho. No mundo tereis aflições, não dá para correr, não adianta você achar, não tem nada dando certo, eu estou desempregado há um tempão, eu faço isso, faço aquilo, não consigo, eu vou sair da igreja. Vai conseguir o que fora dela? Se dentro do barco a tempestade está te saculejando, meu irmão, é ruim mesmo. Se tu não tiver onde segurar, tu vai se machucar, mas você está dentro do barco. Se você cair fora do barco, você vai estar na tempestade, e ninguém sobrevive na tempestade, não adianta. Você está na tempestade em alto mar, acabou para você, porque certamente o Senhor não vai enviar nenhum peixe para te engolir e te levar para a praia, não. Sabe por quê? Porque o Senhor estava no barco, você que saiu. Olha que coisa doida. O Senhor no barco, aquele que é o dono da vida, aquele que tem todo o poder para me salvar, me restaurar, edificar a minha vida, está do meu lado, e eu saio. Eu vou procurar aquilo que não edifica, porque se o mundo edificasse, meu irmão, a gente não via Cracolândia, a gente não via irmão matando irmão, a gente não via filhos jogando os pais nos asilos, a gente não via tanta coisa ruim acontecendo, que é o que? A ganância, o querer mais, o ter mais, o farinha pouca, meu pirão primeiro eu, depois eu também. É isso que o mundo oferece. Aleluia. Oferece que você tem que ser melhor do que o outro, que você tem que ser esperto, que você não pode dar mole. E Cristo já te oferece o contrário disso. Ele diz: considerai os outros superiores a ti. Aquele que quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Está todo mundo com fome. Você pegou o prato de comida, sirva. Sirva. Quem é o menor? O menor e a criança precisa comer mais do que a gente. Porque a criança pode não ter o entendimento que o alimento virá, mas você tem, eu tenho, eu posso suportar. Assim é a vida. Nós que estamos na presença do Senhor, estamos ali, renovados todos os dias, porque se eu não me renovar amanhã, eu perdi a bênção, eu estou me enfraquecendo, tal qual o maná no deserto não servia para o dia seguinte, assim é a tua renovação hoje. Você se arrependeu hoje? Aleluia por isso. Amanhã, acorde, ore e ressuscita a esperança, ressuscita o novo ser em você. Seja nova criatura, todos os dias. Esqueça esse negócio de, eu tenho 300 anos de... Não, meu irmão, você tem cada dia de uma vez. O amanhã a Deus pertence, mas o hoje pertence a nós. E precisamos fazer isso, porque é maravilhoso quando você está lá no palácio, no banquete, né? Às vezes quando você está trabalhando, aí ninguém está vendo você trabalhar, mas quando você chega com alguma coisa nova, diferente, aí eu vou lá, esse cara conseguiu isso como? Porque ninguém viu você sair de madrugada. Mas o que você precisa fazer? Se exibir? Não, deixa eles falarem, porque a partir do momento que você começa a dar satisfação daquilo que você não tem que dar satisfação, você entrou no jogo deles, você está saindo do barco, porque quem quer confusão, quem quer saber da tua vida, as coisas que não precisam saber, está fora do barco, porque aqueles que veem você prosperar, eles vão fazer o quê?
orar, agradecer ao Senhor por isso, e que você tenha discernimento para que não deixe aquela situação modificar o teu caráter, modificar a tua situação como cristão. É isso que precisamos fazer, não é? Chegou um irmão novo, glória a Deus, que aleluia, apoia, fortaleça ele. Ele está vindo das drogas, problema das drogas, que não vai ter mais ele. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso eu preciso ter um entendimento que ele está doente, que ele foi possesso por um montão de demônios, que o prendia nas drogas, que o prendia na bebida, que o prendia num montão de coisas ruins. Eu tenho que ter esse entendimento. Aí o que eu preciso fazer? Primeiro, orar ao Senhor, porque sem oração não tem ação. Orar ao Senhor para que Ele me dê entendimento, para que eu possa o quê? Fazer a vontade dEle. Por quê? Primeiro versículo desse capítulo que nós lemos, olha como é que é maravilhoso. Primeiro versículo desse capítulo que nós lemos. Portanto, agora nenhuma, ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! E é isso que eu preciso buscar, meu irmão, minha irmã. Eu preciso buscar o quê? Cristo. Está vindo problema, está vindo um montão de dificuldade. Aí você fala assim: Senhor, será que vai? Creia que vai. Pode ter certeza que você não está vendo nada lá. Volte lá. Como disse o profeta, volte mais uma vez. Aí quando ele vai na 7ª vez, ele fala assim: eu vi uma nuvem lá, do tamanho de uma palma. Aí o que o profeta faz? Mete o pé que a casa vai cair. Corre e fala para o rei ímpio, ele avisa para o rei ímpio, mete o pé que o bicho vai pegar, e vem água, e vem água, e vem água, meu irmão. Por quê? Porque esse Deus é poderoso. Não adianta você ficar querendo no seu tempo, achando que é só, não, eu creio, então vou fazer uma vez, tá? Não, é quantas vezes forem necessárias. É igual o perdão. Quantas vezes devo perdoar? Meu irmão, nem pergunta, perdoa. Mas cara, é difícil perdoar. Claro que é difícil, meu irmão. Se fosse fácil, seria caro. Se fosse fácil, seria caro. Mas como é difícil, é barato. É de graça. Graça em Cristo Jesus, meu irmão. E tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e fazer qualquer coisa. Porque quando a gente vê, foi falado sobre o centurião, o que é que Jesus diz? A tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé salvou o teu servo. Não vi fé maior do que essa em Israel. E assim, não importa, não é você que determina o tamanho da sua fé, é Deus. Deus é que vai determinar o tamanho da tua fé. E às vezes você não vai saber, graças a Deus por isso, você não vai saber o quanto que a tua fé é poderosa. Porque às vezes, se você souber disso, você vai virar alguém que acha que onde põe a mão cura. Então a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para que a gente tenha entendimento dessas coisas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o amor é fundamental. João 3,16, como a missionária disse, foi por amor. Não foi porque, eu acho que é legal, não. Não foi porque pagaram dinheiro, não. Não foi porque eu vou quebrar o galho de vocês, não. Foi por amor. Por amor. Sabe? Amor. 4 letrinhas. Mas é o seguinte, 4 letrinhas, talvez seja porque em português são 4 letras, em inglês são 4 letras. Aí você lembra que o nome de Deus lá para os judeus são 4 letras. Mas isso aí também não interessa. O que não interessa, 4 para lá, 4 para cá, o que interessa é o amor que está em nós. Porque como diz a palavra, em Lucas 17,
versículo 22, se não me engano, 21, 21, o reino de Deus está dentro de nós, não está em qualquer lugar não, está dentro de nós. Você não precisa ir para o monte buscar, você tem lá o teu quarto. Quando você chegar no teu quarto, que você se ajoelhar, lá caladinho, ninguém te observando, ninguém prestando atenção, você não precisa nem botar barulho, que Deus não quer barulho, Ele quer coração contrito, Ele quer alguém que reconheça que é falho. Porque o incrível que pareça, quando o irmão estava falando sobre Samuel, né, 1 Samuel 16, eu gosto muito dessa passagem por conta do que Deus fala para Samuel: até quando insistirás com Saul? Eu já tirei o reino dele, escolhi um outro para mim. E o incrível de tudo isso é que quando Deus escolhe Davi, não é nessa passagem. Deus escolhe Davi em 1 Samuel, capítulo 8. No capítulo 8, ele já escolheu Samuel, já escolheu Davi. Então Davi já é alguém desejado, sabe? Já é alguém, aliás, no capítulo 8, no capítulo 13, já é alguém já preparado no coração de Deus, antes que venha acontecer. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, que antes das coisas acontecerem, ele já fala. Aleluia! Vai, porque já ordenei uma viúva que te alimente. Quando o profeta chega lá, a viúva não sabe de nada, meu irmão, a viúva não tem nada, está no desespero, catando cavaco para comer um pouquinho do que sobrou, para ela e o filho morrer. Mas o profeta chega lá, ó, cheio de rango, fala: prepara para mim primeiro. E ela creu, ela creu, mesmo com aquele pouquinho que era só para ela e para o filho dela comer e morrer, ela fez um pãozinho para o profeta. E o profeta falou o quê? A farinha, a panela vai acabar. E não acaba, meu irmão. Pode demorar a cair, mas ela vai cair. Pode demorar a chegar a providência, mas ela chega. Porque esse Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Ele ama a mim e a você de maneira que a gente não pode nem imaginar. Agora é necessário que eu propague isso. Como é que eu propago? Igual se faz campanha política, entregando papelzinho? Não, meu irmão. É falando, é vivendo. Sabe? Você tem que ser um evangelho vivo. Maravilha que é quando alguém, e não é para vanglória não, mas quando alguém fala assim: rapaz, Rodrigo e Gustavo, quem diria, hein? Aquela dupla do barulho. É, Deus. Misericórdia, até o pecado corria dessa dupla. Oh. Mas sabe o que acontece? É assim mesmo, cara. Deus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Amém. Né? Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Aí aquele negócio assim: ah, eu estou são, quem está são? Ninguém está são, meu irmão. Todos nós estamos doentes. Nós nascemos com a doença chamada pecado, e a gente vai pecar, e vai pecar, e vai pecar, conforme Davi pecava, mas temos que clamar ao Senhor, para que tenhamos um coração segundo o coração de Deus. E você acha que isso foi só para Davi? Não, é para nós também. Mas eu preciso querer, porque o fundamental já aconteceu, foi Cristo chegar em nossas vidas. Olha que maravilha. Aí você vai ficar esperando mais o quê? Você vai ficar esperando que Cristo venha aqui, te pegue pelo braço e fala: meu irmão, deixa que eu faço por você. Não, deixa que eu perdoo por você. Não, é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Eu tenho que reconhecer o meu erro. E o meu erro é todo dia, porque eu peco todo dia. Não dá para não pecar. Agora, não pode deixar de se arrepender. Aí qual o pecado que você fez ontem? Opa, esse eu não quero mais. Você já tem experiência daquele pecado, então corta ele.
luta, ore, peça ao Senhor para que tire aquilo de você. Como Paulo bem disse, na carta aos Romanos, o capítulo anterior, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, eu tenho que estar o quê? Senhor, cuida de mim, me vigiando, e principalmente, desviando-me do mal. Amém. Assim como eu gosto sempre de falar de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Porque essa tem que ser uma qualidade do cristão, se desviar do mal. É você perceber que o mal vai te atacar, não adianta. Agora, você tem que enfrentá-lo? Não. Como o arcanjo Miguel, o Senhor te repreenda. E acabou, sabe? Para que você possa ser digno de estar na presença do Senhor. Amém. Naquele dia, aleluia. Aquele dia que a gente não sabe, nem os anjos do céu sabem, só o Pai, mas que virá, que vai acontecer, porque é real. O inferno é real, mas a volta de Jesus é mais real ainda, e ela será para mim e para você, se Deus quiser, porque vamos permanecer firmes na fé, vamos pelejar e vamos conseguir, porque é preciso que a gente ajude um ao outro, sabe, orando um pelos outros, caminhando junto, fortalecendo-nos, principalmente em orações, para que a gente não venha a tropeçar, porque virão as dificuldades? Virão, mas o Senhor está no barco. E por incrível que pareça, na passagem, a passagem diz que Jesus estava dormindo. Engraçado, né? Como é que Jesus vai dormir? Ele só fechou os olhos, meu irmão. Porque o Senhor, se Eliseu tinha o espírito dobrado, tu imagina Jesus? Não dá nem para imaginar, meu irmão. Só contemplar a sua majestade, a sua soberania e o mais incrível de tudo, saber que Ele está conosco, não só hoje, mas até a consumação dos séculos. Que possamos estar com essa palavra no coração, firmes, sabendo que esse Deus maravilhoso nos ama e muito, porque no versículo 31 dessa passagem, está aqui: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Então, nos devemos ao Senhor. Aleluia!